Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Esse é o nosso terceiro encontro e hoje, gente, a gente vai começar para valer os capítulos desse livro. Como eu já comentei na introdução, ele tem 25 capítulos e na maioria das vezes a gente vai dividir em dois encontros, duas partes para cada capítulo. Os maiores vão ter 3 partes e aqueles curtinhos vão ter só uma, para que vocês fiquem bem cientes de como que a gente vai proceder ao longo desses estudos. O primeiro capítulo, gente, desse livro, ele fala sobre o empenhar, né, o você se empenhar para uma boa comunicação. Né, o título dele diz: devemos nos empenhar na comunicação, né, que nós vamos dividir em 2 partes, esse e o próximo encontro. Só mais um detalhe, gente, esse livro, né, diferente do Poder do Agora, né, que eu fiz antes desse, ele é muito direto, ele é muito objetivo, ele não tem a sutileza, né, de profundidade, assim, difícil de compreender algumas coisas como tem no livro do Poder do Agora. Vocês vão perceber, né, que é tudo muito simples, é muito fácil, é muito palatável, né, tudo que é trazido nesse livro, e isso faz com que seja incrível, né, que seja uma delícia a sua leitura e certamente vai ser super tranquilo, né, o desenrolar desse estudo. Né, com certeza vai ser bem bacana, vocês vão gostar muito. Né, não tem alguns termos complicados como tem no outro livro que eu fiz o estudo, que é o do Poder do Agora. Mas assim, não deixa de ser tão profundo quanto, né? Vocês vão perceber à medida que a gente for evoluindo nesse livro. Tá certo, gente? Antes da gente começar, como eu sempre faço, agradecer a vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal e sempre dar um joinha nos vídeos. É super importante vocês darem esse joinha, gente, porque é assim que o canal pode crescer e alcançar mais pessoas. Né? O YouTube, ele compreende que quanto mais curtidas, se trata de um conteúdo relevante e aí ele recomenda para outras pessoas. Então eu peço essa gentileza de vocês, já desde o comecinho do vídeo já dá um curtir, um joinha, porque vocês vão estar ajudando imensamente esse canal crescer e esses estudos atingirem mais pessoas, tá certo? O pessoal lá no Instagram, que é o Isaías Costa 14, sempre eu coloco lá no IGTV esses vídeos para quem quiser assistir, quem quiser acompanhar. Muita gente tem acompanhado pelo Instagram, que me deixa bastante feliz, né, de ver a interação, de saber que vocês estão acompanhando dessa forma. Né. Quem quiser me seguir também, fique à vontade, né, Isaías Costa 14. Eu sempre coloco, além desses vídeos, frases, pensamentos, textos meus, sempre voltado para o autoconhecimento, para motivação, psicologia, filosofia, essas temáticas que eu trago aqui nesses estudos. Então fiquem à vontade para me seguir, né, lá no Instagram também. Ou então pelo podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Tem muita gente que prefere só ouvir, então vocês têm essa possibilidade também, né, de acompanhar pelo podcast, né, em uma dessas 2 plataformas, a que vocês acharem melhor. E podem também fazer o download, né, de cada um desses estudos. Né, que aí fazendo o download vocês podem ouvir quando e onde quiserem, salvar no celular e assistir e ouvir mesmo quando não tiver acesso à internet, né? Isso é uma grande vantagem do podcast, né? Que você não precisa ter a internet para poder ouvir, né? E aprender essas coisas tão interessantes que a gente traz aqui nesse estudo. Tá certo, gente? Então acompanhe onde vocês acharem melhor e vamos nessa. Vamos começar, né, o capítulo 1, a primeira parte hoje, né? É o empenhar-se na comunicação. Ele começa dizendo o seguinte: o início de toda comunicação bem-sucedida é o desejo de se comunicar. Esse desejo pode ser vago e transferível. Tem de ser um firme estado de espírito, uma resolução interior, uma promessa concreta feita a nós mesmos e àqueles com quem estamos tentando nos relacionar. Ou seja, tudo começa, gente, com o desejo, com a vontade. Você tem que querer se comunicar bem. Porque, por mais louco que possa parecer, tem muitas pessoas que não se comunicam nada bem, mas elas estão na sua zona de conforto. Elas não se incomodam. Elas pensam que está tudo certo. Então, não queira estar nesse grupo, né? Porque realmente tem pessoas que são assim
não aprenderam a se comunicar de uma forma efetiva, de uma forma amorosa, né, bem conectada e não estão nem aí, querem continuar do mesmo jeito. Mas para quem quer evoluir, para quem quer ser um pouquinho melhor a cada dia, a gente não vai querer ficar estagnado, né, parado no tempo, beleza? Aí aqui, gente, ele traz tipo como se fosse uma construção de uma forma sincera, né, de você falar com o outro, tentando ser um pouquinho melhor, né? No livro, gente, né, já antecipando um pouco disso, tem muitas construções feitas em primeira pessoa, como sendo tipo um exercício, né? Eu falei para vocês que esse livro é muito prático e muitas coisas que estão escritas nele estão em primeira pessoa, exatamente para que você meio que adapte para a sua própria vida, para o seu próprio contexto e exercite o que ele coloca. Então, essa é a primeira fala, digamos assim, que ele coloca em primeira pessoa, na qual você, ouvindo, procura adaptar para a sua realidade, para você colocar do seu jeito, com as suas palavras, esse exercício de comunicação, tá certo? Diz o seguinte: estou disposto a trabalhar para isso, a dedicar-me ao máximo. Esse compromisso é incondicional. Nenhum contrato bem impresso com se ou mais ou limites de prazo. Trabalharei nisto quando for fácil e quando for difícil. Tentarei revelar-lhe quem sou e ouvirei para aprender quem é você. Farei isso quando estiver disposto e até quando não estiver. Prometo continuar ali com você, mesmo quando a criança que existe em mim prefira fingir ficar amuada ou maltratá-lo. Prometo continuar ali, mesmo quando estiver com vontade de desistir. Juntos nos esforçaremos para partilhar até que tenhamos construído fortes linhas de comunicação. Somente então poderemos sentir a realização pessoal que surge com a efetiva comunicação. Ou seja, aqui é uma fala em primeira pessoa super sincera, né? A gente percebe, né, que é quase uma oração isso daqui, do desejo genuíno da pessoa se comunicar de uma forma efetiva, de uma forma amorosa e que realmente se conecte com a outra pessoa, entende? Então, ao ouvir isso, né, você tente adaptar para a sua realidade com as suas palavras para que você consiga se conectar de uma forma muito boa, né, de uma forma realmente profunda, né, com as pessoas, né, com quem você quer se relacionar. Tudo começa, como eu já falei, pelo desejo, pela vontade, né? Tem até uma frase, né, um ditado, ainda não falei aqui, super conhecido, né, que diz, né, onde há uma vontade, há um caminho. É mais ou menos isso que ele está tratando aqui nesse capítulo, né? E ele vai falar isso de formas diversas ao longo desse livro. Onde há uma vontade, há um caminho. Então, você tendo vontade, esse é o passo fundamental para que você consiga grandes transformações na sua vida, tá certo? Ele continua: tudo isso pode dar a impressão de que o compromisso da comunicação exige uma vontade de ferro. A verdade é que não existe essa coisa de vontade forte. O que é forte ou fraco em nós é a motivação. Essa frase, gente, diz tudo. O que é forte ou fraco em nós é a motivação. Ou seja, o que é a motivação? O próprio nome diz. É um motivo para uma ação. Ok? Que você tem como um sentido, né, que lhe leva a agir. A motivação é isso. É o que você vê como um sentido para que você tenha uma ação. Muitas vezes quando a gente fica desmotivado é porque a gente pensa que não faz sentido aquilo que a gente quer, né? No caso aqui do livro, principalmente, é uma boa comunicação com as outras pessoas. Às vezes a gente fica rotulando, a gente fica julgando. Uma das coisas mais comuns é isso, é você achar que a outra pessoa ela tem um fechamento gigante para você e você não tem como se aproximar dela. Isso aqui, gente, é só o que eu vejo. Inclusive, até eu me coloco como psicanalista nessa hora. Porque isso é projeção, né? As pessoas elas nem percebem que estão se projetando direto. O que elas falam muito comumente?
Não, eu não vou falar com fulano porque ele não vai me entender, porque ele não tá nem aí pra mim. Só que o que que acontece? Quando você fala isso, você tá se fechando, percebe? Você tá totalmente fechado ao diálogo, né? A conexão verdadeira. Então, quando você pensa que é o outro que tá sendo fechado, que não tá querendo boa interação com você, será que é o outro mesmo? Quase sempre é a própria pessoa, só que ela não percebe. Ela está inconsciente de que ela está se fechando. E essa questão é tipo uma falta de fé. Ela não tem fé, né, de que aquela conexão pode se estabelecer. Então ela se fecha e pensa que é o outro que se fecha. Então, assim, com certeza muita gente vai se identificar com o que eu estou falando agora, né? Porque isso é super comum, né? Esse mecanismo da projeção, todos nós utilizamos em maior ou menor grau. A gente está sempre se projetando. E como eu sempre falo, a projeção tem o lado negativo e tem o lado positivo também. A gente se projeta muito nas pessoas que a gente admira, né? Aquilo que a gente admira no outro também existe em nós, de certa forma. Então aqui ele está falando sobre isso, né? Que você realmente tenha nessa coragem, né? Se abra e tenha, né? Faça esse esforço, tenha essa vontade para estabelecer uma conexão, uma verdadeira conexão com as outras pessoas. Não crie resistências. O resumo do que eu estou falando é isso, não crie resistências. Dessa forma, a comunicação se torna possível. E ela não só se torna possível, como ela pode fazer com que você cresça cada vez mais e amplie, né, o seu campo de amizades e de relacionamentos, de contatos. Pense sobre isso, é muito bacana pensar sobre isso com carinho. Continuando. Quando alguém está altamente motivado, parece ter vontade forte e determinada. Mas o segredo da força de vontade é a força da motivação. Diga a uma pessoa que deve deixar de fumar. Do contrário, morrerá e de repente a vontade parece ficar impregnada de grande força. Na realidade, não é a vontade que se fortaleceu. A vontade reage em proporção direta aos motivos propostos e compreendidos. Aqui, gente, ele está dando um exemplo muito bacana, né, da pessoa que é fumante. E inclusive até já antecipo, gente, esse livro aqui, né, do Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell, ao longo de vários capítulos, ele fala de exemplos sobre fumantes, né, porque ele tem um trabalho, né, o John Powell ele tem um trabalho com pessoas que são fumantes, né, aquelas pessoas que estão assim no vício do fumo e querem parar de fumar, né, então para ele é muito familiar falar sobre isso. Porque ele tem esse trabalho tanto com fumantes, como também com os alcoólicos, né? As pessoas que são alcoólatras, né? Para poder deixarem esse vício. Né? O John Powell ele é um grande terapeuta que trabalha com essa questão dos vícios, né? Das pessoas com muitos vícios. Então, para ele é muito familiar, né? Trazer no livro esses exemplos de pessoas que são viciadas em fumo ou viciadas em álcool. Né? Por isso que vocês vão perceber ao longo do livro e da leitura que muitas vezes ele fala sobre fumantes ou ele fala sobre alcoólicos. Então, saibam disso, né? Porque está dentro do universo de trabalho do John Powell. Então é bem bacana que a gente tenha essa noção, certo? Porque talvez alguém escute, né, essas leituras e fique pensando, pô, por que ele fala tanto sobre isso? É exatamente por conta disso, porque faz parte do trabalho dele, né? A gente sempre traz aquilo que está dentro do nosso universo de trabalho, beleza? Aqui, gente, eu queria trazer, né, um exemplo muito bacana, né, que ficou sempre na minha memória, né, sobre essa questão da motivação para você parar de fumar. Um pouco mais para frente ele fala sobre que isso muda de pessoa para pessoa e é muito bacana a gente ter essa noção, né, de que para cada pessoa é de um jeito. Né? Quando eu estava na escola, né, na época de ensino médio, né, eu tinha um professor excelente, né? Claro que eu não vou citar o nome dele aqui, né, porque a gente não tem mais contato e eu teria que assim, pedir, né, a autorização dele para poder falar, né, do nome dele aqui. Mas era um professor incrível, que vez ou outra, né, ele trazia experiências de vida, né, para a sala de aula. E uma vez ele comentou, né, que
ele fumava muito, né, na época de adolescência. Na adolescência e assim, os primeiros anos de vida adulta, ele fumava assim maços de cigarro. Às vezes ele pegava dois maços, né, de cigarro para um dia só. Era sempre puxando um e acabando um e puxando o outro. Né? E aí ele falou, né, que isso estava realmente fazendo muito mal para ele, mas por conta da questão da dependência, ele não sabia como assim se libertar, né, desse vício. Então, num determinado dia, né, ele estava na rua, passando pela rua, e aí ele viu uma pessoa muito assim, com aparência de carente, né? Talvez fosse um morador de rua, algo assim. E ele estava olhando nos canteiros da rua, né? Naquela partezinha entre a calçada e a pista, né? No canteiro. E tinha uma pessoa olhando, né? Cascavelhando tudo, procurando bitucas de cigarro, gente. Aquelas bituquinhas que o pessoal joga fora depois que fuma, para poder ter esse prazer, digamos assim, de um restinho de um cigarro. E quando ele olhou para ele, ele ficou em estado de choque, assim, caramba, como é que pode um negócio desse? E aí nessa hora veio aquele estado, poxa, eu continuar como eu tô, assim, fumando como eu tô, eu vou ficar igual a esse cara. Eu vou ficar dependente nesse ponto de querer fumar bituca de cigarro na rua. E aí nesse dia, né, foi aquela como se fosse aquela gota d'água. Nunca mais ele colocou um cigarro na boca sequer. Eu achei tão bonita, gente, essa história. É uma superação incrível. E aí mostra, né, que para cada pessoa é diferente. Né? Assim, o que lhe leva a parar de fumar é muito diferente do que leva outra pessoa a parar de fumar. Né? Essa história nunca saiu da minha cabeça. Eu era um garoto ainda, né, 16 anos. Eu estava no segundo ano do ensino médio. Mas isso nunca saiu da minha cabeça. Né? Porque a gente percebe, a gente consegue perceber quando uma coisa ela é muito sincera. Né? A gente percebia, né, os alunos, ele falando sobre isso, o quanto ele se sentia tocado, né, ao falar sobre isso. Então, que a gente saiba que tudo começa pela vontade. E a vontade, ela é diferente de pessoa para pessoa. Beleza, gente? Então, eu espero que esse depoimento, né, que não é meu, né, mas foi de uma pessoa que eu admirava muito e ainda admiro, né, porque ele é um imenso professor, um excelente professor, né, de colégio, de ensino médio, e que trouxe essa história magnífica, né, para compartilhar com os alunos e que eu agora estou retransmitindo para mais pessoas pela internet, através do canal do YouTube. Beleza, gente? Continuando. Se uma pessoa realmente quer viver, a ameaça de morte pode ser uma poderosa motivação. Ou seja, né, nesse caso do fumo, você dizer para a pessoa, você pode morrer, né, se você continuar fumando tanto. Então isso pode ser esse choque, né, que faz com que a pessoa ela mude de postura, ela mude de atitude e pare de fumar. E o mesmo serve para outras coisas. Né? Do vícios, de modo geral, são assim. Né? Vícios em comidas em excesso, ou então vício, né, em altas velocidades, né, da adrenalina de altas velocidades, entre outras coisas. Né? Quando você fala para a pessoa que ela pode morrer, e quando ela se dá conta disso, muitas vezes ela muda de postura, ela muda de atitude, tá certo? Podemos fazer coisas incríveis se estivermos suficientemente motivados. Quase sempre, o motivo toma a forma de fuga ao sofrimento ou antecipação da recompensa. Quando a presença de sofrimento torna as nossas vidas seriamente desconfortáveis, somos movidos a mudar. Ou quando as recompensas pela realização parecem bastante grandes, somos motivados a pagar o preço e ganhar as recompensas. Ou seja, que ele está falando sobre isso, né? Que você para alguma coisa ou você continua com alguma coisa de acordo com as recompensas que aquilo traz para você. Quando você percebe que aquilo ali está destruindo tudo na sua vida, muitas vezes você para. Né? Nesse exemplo de fumo ou de bebidas, às vezes a pessoa ela para, né? Por exemplo, depois que ele percebe que a família dele está todo um caos. Né? É como se ele tivesse destruído a harmonia da família. Né? A esposa quer se separar, os filhos não querem mais ver. Aí nessa hora muita gente entra nesse estado de choque,
né, e se toca, né, de que tá se autodestruindo, muitas vezes para, né, nessa hora. Mas isso, como eu falei, muda de pessoa para pessoa. Tem pessoas que às vezes têm que passar por sofrimentos ainda maiores do que esse para que mudem de postura. E os casos extremos, né, que são poucos, mas a gente sabe que existem, são aquelas que pode acontecer o que for, mas nunca se livram do seu vício. Né? Essas pessoas são assim os casos mais difíceis, né, que pode acontecer o que for, né, mas elas não se livram do seu vício, né? É uma coisa que ficou maior do que elas próprias, maior do que toda e qualquer vontade, né? Mas a nossa alegria que não são a maioria, né? A minoria são esses casos, né? A maioria das pessoas, elas quando passam por situações muito difíceis, elas mudam, elas se transformam, tá certo? Continuando. É muito importante que você e eu nos perguntemos: quero realmente me comunicar? Quais serão os sofrimentos e as desvantagens se não o fizer? Quais serão as recompensas se o fizer? Essas perguntas podem estar dentre as mais importantes que tenhamos feito a nós mesmos. Ou seja, a gente tem que ficar se perguntando. Essas perguntas são incríveis, gente. Quero realmente me comunicar? Quais serão os sofrimentos e as desvantagens se não o fizer? Quais serão as recompensas se o fizer? Ou seja, você tem que ficar se auto-questionando. Você quer realmente se comunicar? Você quer ter uma interação profunda com as outras pessoas? Né? Esse contato genuíno, né? Forte, né? Com as outras pessoas? Aí nessa hora isso é um exercício de... É como se fosse uma autoterapia, né? Você está trabalhando a sua própria terapia, né? E aí você vai percebendo, né, que a partir da sua motivação, da sua vontade, que você vai atrás de se comunicar de uma forma mais efetiva, beleza? A dificuldade de se propor motivação está em diferentes motivos, em diferentes motivos interessam a diferentes pessoas. Algumas pessoas são muito atraídas pela fama, enquanto outras querem apenas ficar no anonimato. Alguns de nós somos altamente motivados pela aparência pessoal. Descansamos bastante e não comemos demais, porque queremos parecer bem. Outros poucos se importam com isso. Aqui ele coloca vários exemplos, né, das pessoas, as suas motivações são as mais diversas. Né? Tem algumas pessoas que querem mais se importar com o corpo físico, outras elas estão mais preocupadas com o desenvolvimento espiritual, outras elas estão mais preocupadas com projetos sociais, ou então o contato com a natureza. Para cada pessoa, as motivações são diferentes. É disso que ele está falando aqui, né? Que é preciso compreender quais são as motivações de cada um de nós, né? Que muda de pessoa para pessoa. Entretanto, há algumas coisas que todos nós achamos muito dolorosas, como, por exemplo, a solidão. A solidão é a prisão do espírito humano. Quando estamos solitários, andamos para lá e para cá em pequenos mundos introvertidos. Cremos que ninguém nos compreende e realmente não nos importamos muito em compreender os outros. Do outro lado da moeda, a maioria de nós já sentiu mesmo que de maneira efêmera a alegria de partilhar. Talvez tenhamos ficado com outra pessoa na praia, apreciando o magnífico pôr do sol. Significou tanto poder virar para o outro e dizer: não é lindo? Ou talvez tenhamos partilhado uma alegria ou dor secreta com outra pessoa. Lembramo-nos da profunda consolação de nos sentir compreendidos. Foi tão bom saber que alguém se importava, que não estávamos sozinhos, né? Ou seja, aqui ele está falando sobre a alegria, né, de você compartilhar os momentos com as pessoas que você gosta, com as pessoas queridas. Eu sempre gosto de dizer, né, já escrevi em vários textos, que os momentos incríveis, né, que a gente tem com as pessoas são momentos mágicos, né, a magia dos momentos, né, como eu gosto de dizer. E os momentos eles se tornam mágicos quando a gente está perto das pessoas que a gente ama, né? Se de alguma forma elas não estão por perto, é daí que vem o sentimento de solidão,
nessa hora sempre me vem em mente aquelas pessoas que estão passando por um luto, né? Porque quando você passa por um luto, né, tudo aquilo que você fazia ao lado da pessoa, você deixou de fazer, né? Por isso que o luto, gente, ele é algo que assim leva um certo tempo, né, para que você supere. Porque assim, tudo aquilo que você vivia ao lado da pessoa, você vai deixar de viver e vai passar a viver só. E isso é muito dolorido, né? Ele fala do exemplo do pôr do sol. Você olha para o lado, né? E aquela pessoa já não está mais lá com você. E aí é muito sofrido isso, né? Você precisa ter muita força interior para não assim se abalar com isso. Não é fácil. É um exercício super difícil. E aí muda de pessoa para pessoa também, isso daí, tá certo? Nessa parte do texto, né, o John Powell ele fala sobre essa alegria do partilhar e ela se dá pela nossa vontade. Você percebe? Se você vai partilhar momentos, vai partilhar a sua vida com outras pessoas, tem que haver abertura da sua parte, entende? É por isso que às vezes as pessoas elas se sentem muito solitárias, porque elas se fecham nos seus mundos, elas não se abrem, né, para o contato, né, para a vulnerabilidade, né, como é uma palavra muito utilizada hoje em dia, né, você se tornar vulnerável e mostrar para outra pessoa que você tem defeitos, que você tem falhas e que tá tudo bem. Isso, eu percebo demais isso, gente. Muitas pessoas, às vezes, elas têm esse sentimento de solidão porque elas constroem um personagem, né? E esse livro ele vai falar exatamente sobre isso, no título do livro. Arrancar máscaras, abandonar papéis. A gente precisa arrancar, né, essas máscaras de uma pessoa perfeita, de uma pessoa sem defeitos, uma pessoa incrível que se relaciona com todo mundo, que nunca tem conflitos. Não, gente, não é assim. A gente tem conflitos com as pessoas, mas quanto mais a gente se abre, né, quanto mais a gente tem essa sinceridade para saber que às vezes a gente pisa na bola e a gente pede perdão, né, isso tudo vai ajudar, né, para que você consiga melhores relacionamentos e esse sentimento de solidão ele vai embora, ele seja disperso, ele se dissipe, entende? E aí essa parte aqui do tópico eu acho incrível, né, o que ele fala, porque tá tudo dentro dessa questão da vontade, né? Quando a sua vontade ela é grande o suficiente, né, você se empenha, né, o título do capítulo, você se empenhar para uma boa comunicação. É você estar aberto, sabendo que conflitos vão acontecer e são até bons que aconteçam, porque ninguém pensa igual a ninguém, cada um tem seus pontos de vista. E aí você vai trabalhando uma série de coisas, o respeito, a tolerância, uma série de virtudes que vão sendo desenvolvidas pelo convívio, pelo contato com os outros, sabe? Então pense sobre isso, reflita com carinho, porque essa é a proposta, que a gente vá arrancando essas máscaras e abandonando esses papéis para que a gente, de forma muito transparente, muito sincera, se conecte da melhor forma possível com as pessoas, tá certo? Continuando. Em outras palavras, há um sistema de recompensa e um sistema de sanção embutidos na natureza humana. Temos a necessidade interior de conhecer e ser conhecidos, e a satisfação dessa necessidade nos traz uma sensação de realização humana. Ou seja, né, é a necessidade que a gente tem de se comunicar e de se relacionar uns com os outros. Quando construímos muros de separação entre nós e os outros, pode ser que nossa reação interior, imediata, seja de segurança, mas o resultado inevitável é a angústia espiritual, uma difusa sensação de solidão. Ou seja, é aquilo que eu estava comentando, a gente precisa se relacionar, nós somos seres gregários. Eu sempre digo isso, nós seres humanos somos seres gregários, nós precisamos uns dos outros. Ninguém é uma ilha. Ninguém consegue viver absolutamente só. Isso é impossível. Nós estamos numa sociedade e nós precisamos uns dos outros. Então a gente precisa construir pontes e não muros. Né? Isso daqui é muito bonito, né, falar isso, porque é uma das mensagens mais incríveis que está lá no livro do Pequeno Príncipe. Né? No livro do Pequeno Príncipe, ele fala exatamente isso, que a solidão ela vem, né, das pessoas que constroem muros em vez de pontes. Então pense sobre isso, construa pontes, são as pontes
que fazem com que a nossa vida cresça e se torne mais rica, né, mais próspera. Quando você constrói muros, o muro divide, separa e faz com que você se sinta só. Que a gente construa muros em vez de pontes, tá certo? Construímos nossas próprias prisões, não nos importamos com ninguém e ninguém se importa conosco, nós estamos sozinhos. Isso quando a gente constrói muros, beleza? Contudo, a experiência humana é altamente pessoal. Cada um de nós experimenta a intimidade e a solidão de forma única e muito pessoal. Assim, cada um de nós deve, de algum modo, definir sua motivação para se comunicar. Seria de grande auxílio, nesse ponto, fazer uma lista de nossos motivos, as necessidades, os desejos, os impulsos, os sofrimentos e os prazeres. Lembre-se de que nossa vontade é tão forte quanto a nossa motivação. A probabilidade de sucesso é tão grande quanto nossa compreensão das forças que nos guiam para alcançar os objetivos desejados. Entretanto, antes de fazer uma lista das forças motivadoras que o levam à comunicação, seria de grande auxílio lembrar-se de outras coisas nas quais esteve empenhado. Lembra-se da resolução de perder peso, de deixar de fumar, de conseguir um diploma de curso superior ou de um emprego fixo? Lembre-se das forças propulsoras, a motivação que animavam e fortaleciam a sua resolução. Talvez isso seja óbvio demais para ser mencionado, mas as melhores razões para se fazer alguma coisa podem não ser os motivos mais poderosos para você ou para mim. Essa frase diz tudo, gente. As melhores razões para se fazer alguma coisa podem não ser os motivos mais poderosos para você ou para mim. Aqui a gente pode ir longe nessa reflexão. Aqui ele falou, por exemplo, né, de um curso, um curso universitário, se fazer uma faculdade. Muitas vezes as pessoas elas querem nos impor o que a gente precisa fazer, né? Isso está diminuindo aos pouquinhos, mas ainda está muito forte isso, né? Aqueles cursos que dão status, que dão poder, né? As pessoas dizem, não, faça medicina, faça engenharia, faça direito. Mas as pessoas não percebem que cada um tem os seus desejos, tem as suas vontades, as suas predisposições, né? Se você quer, por exemplo, fazer artes cênicas, se você sente que esse é o seu caminho, vá em frente, né? Enfrente toda e qualquer adversidade. As pessoas do contra, né, que dizem que você não vai conseguir dinheiro, não vai conseguir sucesso, prosperidade, né? Se você é bom no que você faz, você consegue prosperidade em qualquer área que for. Eu sempre digo isso, gente, aqui nos outros vídeos, né, do estudo anterior, eu já falei isso também. Prosperidade é diferente de você ganhar muito dinheiro. A gente, na sociedade extremamente capitalista que a gente está inserido, a gente pensa que uma pessoa próspera é aquela que ganha muito, né, que tem altos salários. Não, a pessoa próspera é aquela pessoa que é feliz. Uma pessoa que é extremamente feliz, né, que ela sente o pulsar da vida em cada momento. Então você pode muito bem ganhar pouco e ser uma pessoa extremamente próspera. Então aqui o que ele está falando é isso, né? Eu estou trazendo esse exemplo profissional, mas pode ser levado para diversas outras áreas. Aí a gente tem que ver qual é a nossa vontade. Aonde há uma vontade, há um caminho, como eu já falei aqui hoje. Se você sonha em seguir por um caminho, por um curso, uma carreira, e as pessoas que lhe amam, seus pais, sua família, dizem para você não seguir por ali, siga o seu coração e vá em frente. Em frente todas as adversidades que vão aparecer e você vai conseguir vencê-las, e depois lá na frente você vai se orgulhar, né, de ter tomado essa decisão, certo, gente? Isso aqui é muito incrível, né, quando a gente percebe que à medida que a gente vai ganhando essa força interior, né, as nossas escolhas, as nossas decisões vão sendo cada vez mais acertadas, né? Eu já comentei isso aqui também, né, que esse livro fala muito sobre a questão da autoconfiança, da autoestima, porque isso tem tudo a ver
com esse processo de arrancar máscaras e abandonar papéis. Quanto mais você exercita isso, mais você vai ganhando autoconfiança, autoestima e vai tomando melhores decisões ao longo da sua vida, tá certo? Por exemplo, as melhores razões para deixar de fumar ou perder peso podem ser relacionadas com a saúde. Mas alguns de nós podemos ser mais poderosamente motivados pelo fato de que fumar deixa cheiro em nossas roupas ou que a obesidade não fica bem em uma roupa de banho. Esse exemplo que ele deu é perfeito, porque para cada pessoa as motivações para que elas mudem são diferentes, né? Uma pessoa pode parar de fumar porque ela vê que as roupas dela estão ficando muito fedorentas, ou então que o hálito dela fica muito desagradável, né? Muda de pessoa para pessoa. No caso do meu professor que eu citei no começo, ele não queria se tornar aquela pessoa que fica tão dependente que fica catando bitucas de cigarro no meio da rua, entende? Para cada pessoa muda a motivação. No caso de emagrecer, tem muitas pessoas que não se sentem bem, né, ao se ver com roupa de banho. Então elas emagrecem para que elas fiquem bem, né, se sintam bem com roupa de banho. Não estão nem aí para a questão de que elas vão ter uma saúde melhor, né, o corpo, o metabolismo funcionando de forma melhor. Ou seja, você precisa perceber, né, desenvolver a sua percepção de que muda de pessoa para pessoa as suas motivações. De querer continuar do mesmo jeito ou de quererem mudar. As motivações são as mais diversas, tá certo? Aqui, gente, a gente já vai concluindo na parte de hoje, né, dividir em duas partes para que não fique muito longo esse vídeo, né? Aí no próximo vídeo a gente vai dar continuidade, que já é o finalzinho da primeira parte desse capítulo, tá certo? Assim, depois desse preparo, aqui está a jogada. Faça uma lista das coisas que o estimulam a comunicação. Lembre-se de que as melhores razões nem sempre são os melhores motivos. Lembre-se também de que os seus motivos determinam seu empenho. A menos que estejamos realmente empenhados, haverá pouca comunicação real. Haverá uma dolorosa solidão. Entretanto, se nos empenharmos realmente, no final obteremos sucesso e encontraremos a plenitude da vida. Ou seja, aqui ele está só reforçando a questão da vontade. Quando você tem vontade, você muda. Beleza, gente? E aqui, para concluir, eu queria trazer, gente, uma sugestão incrível, né, para que vocês ampliem essa reflexão que eu trouxe hoje. É um podcast, né, do meu canal, né, que lá no podcast, gente, além dos estudos, tem um montão de outros podcasts que vocês podem ouvir, né? Tudo gratuito, tudo com a possibilidade de download, né? Lá para trás eu fiz um podcast a partir de um texto incrível do professor Mário Sérgio Cortella, filósofo brasileiro bastante conhecido. É um texto dele que viralizou, né? Foi um dos textos que contribuíram muito, né, para que ele se tornasse conhecido nas grandes mídias. É o texto "A vida é muito curta para ser pequena", uma frase do Benjamin Disraeli, que ele sempre costuma falar nas suas palestras. A vida é muito curta para ser pequena. Dentro desse texto, a gente tem um exemplo fantástico, que é de uma pessoa que infartou, né, que foi para o hospital às pressas, quase que morre por conta desse infarto, conseguiu sobreviver, e aí o médico fala para essa pessoa: olha, você precisa caminhar, você está muito sedentário, você precisa caminhar todos os dias. Se essa pessoa sobreviver, o que ela vai fazer? Ela vai arranjar tempo. Antes ela dizia: não tenho tempo para caminhadas, para atividade física. Se ela passou por quase morte por conta de um infarto, ela vai arranjar tempo não sei aonde e ela vai caminhar todos os dias. Ele coloca isso nesse texto. Às 6 horas da manhã, essa pessoa bota um tênis, coloca uma camiseta e vai embora para caminhar todos os dias. Cria um novo hábito. E aí ele fala: tempo não é uma questão, né? Tempo é uma questão de prioridade, né? Quando você diz que não tem tempo para alguma coisa, você está dizendo que aquilo não é prioridade. Então, aqui, né, nesse livro, nesse capítulo, a gente sabe qual é a prioridade. É nós nos comunicarmos melhor, né? Nós criarmos boas conexões com as pessoas. Então, para que isso aconteça, precisa de muita vontade.
E aí tem que ver quais são as prioridades. Aquilo que a gente coloca o nosso tempo são as nossas prioridades. Então eu vou deixar, gente, esse podcast no qual eu fiz uma leitura desse texto com reflexões incríveis, né? Foi um dos meus podcasts mais populares, uma galera assistiu, assim, uma galera ouviu, fez download. Então com certeza vocês vão gostar bastante. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para que vocês ouçam, compartilhem com seus amigos, comentem. Fiquem à vontade, viu, gente, para vocês compartilharem com os amigos, comentarem, baixarem. Quanto mais a gente espalhar esses bons conhecimentos, melhor. E mais uma vez, gente, deem um curtir, um joinha no vídeo, para que para que os vídeos sejam recomendados para outras pessoas. Comentem, né, se tiverem ficado com alguma dúvida, comentem aqui embaixo, né? Vamos interagir, né, que dessa forma a gente vai todo mundo crescer cada vez mais. Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.